queridos irmãos no episcopado e no sacerdócio, caríssimos ordenandos, amados irmãos e irmãs. A primeira leitura e o Evangelho do domingo de Pentecostes apresentam-nos duas grandes imagens da emissão do Espírito Santo. A leitura dos Atos dos Apóstolos narra como, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, sob os sinais de um evento poderoso e de fogo, irrompe na comunidade orante dos discípulos de Jesus e dá assim a origem à igreja. Para Israel, o Pentecostes, de festa da sementeira, tornou-se a festa que recordava a conclusão da aliança no Sinai. Deus demonstrou a sua presença ao povo através do vento e do fogo, e depois ofereceu-lhe a sua lei, a lei dos 10 mandamentos. Só assim a obra de libertação, que começará com o êxodo do Egito, se tinha cumprido plenamente. A liberdade humana é sempre uma liberdade partilhada, um conjunto de liberdades. Só numa ordenada harmonia das liberdades, que abre para cada um o seu âmbito, se pode ter uma liberdade comum. Por isso, o dom da lei do Sinai não foi uma restrição ou uma abolição da liberdade, mas o fundamento da verdadeira liberdade. É dado que um justo ordenamento humano se pode reger apenas se provém de Deus e se une os homens à perspectiva de Deus. Para uma disposição ordenada das liberdades humanas, não podem faltar os mandamentos que o próprio Deus dá. Assim, Israel tornou-se plenamente povo precisamente através da aliança de Deus no Sinai. O encontro com Deus no Sinai poderia ser considerado como um fundamento e a garantia da sua existência como povo. O vento e o fogo que atingiram a comunidade dos discípulos de Cristo, reunida no cenáculo, constituíram um ulterior desenvolvimento do acontecimento do Sinai e conferiram-lhe uma nova amplitude. Naquele dia, encontravam-se em Jerusalém, segundo quanto referem aos Atos dos Apóstolos, judeus piedosos provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. E eis que se manifesta o dom característico do Espírito Santo. Todos compreendiam as palavras dos apóstolos. Cada um os ouviam falar na sua própria língua. O Espírito Santo concede o dom da compreensão, ultrapassa a ruptura que teve início em Babel, a confusão dos corações, que nos faz ser uns contra os outros. O Espírito abre as fronteiras. O povo de Deus que tinha encontrado no Sinai a sua primeira configuração é agora ampliada até o ponto de já não conhecer fronteira alguma. O novo povo de Deus, a igreja, é um povo que provém de todos os povos. A igreja, desde o início, é católica. Esta é a sua essência mais profunda. São Paulo explica, realça isto na segunda leitura quando diz: de fato, num só Espírito somos todos batizados para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. A igreja deve tornar-se sempre de novo aquilo que ela é. Deve abrir as fronteiras entre os povos e romper as barreiras entre as classes e raças. Nela não podem haver esquecidos nem desprezados. Na igreja existem unicamente irmãos e irmãs livres em Jesus Cristo. Vento e fogo do Espírito Santo deve infatigavelmente abater aquelas barreiras que nós, homens, continuamos a erguer entre nós. Devemos sempre de novo passar de Babel,
do fechamento entre nós mesmos para Pentecostes. Por isso, devemos continuamente pedir que o Espírito Santo nos abra, nos conceda a graça da compreensão, de modo que nos possamos tornar o Deus, proveniente de todos os povos, ainda mais, diz-nos Paulo, em Cristo, que como único pão a todos alimenta na Eucaristia e nos atrai para si no seu corpo martirizado na cruz, nós devemos tornar-nos um só corpo e um só Espírito. A paz esteja convosco. Esta saudação do Senhor é uma ponte que Ele lança entre o céu e a terra. A segunda imagem do envio do Espírito Santo que encontramos no Evangelho é muito mais discreta, mas precisamente por isso faz compreender toda a grandeza do acontecimento de Pentecostes. O Senhor ressuscitado entra através das portas fechadas no lugar onde os discípulos se encontravam e saúdam-os 2 vezes dizendo: a paz esteja convosco. Nós continuamente fechamos as nossas portas. Continuamente queremos pôr-nos a salvo e não ser incomodados pelos outros nem por Deus. Portanto, podemos suplicar continuamente o Senhor por isso, para que Ele venha ao nosso encontro, vencendo os nossos fechamentos e trazendo-nos a sua saudação. A paz esteja convosco. Esta saudação do Senhor é uma ponte que Ele lança entre o céu e a terra. Precisamente descendo com Cristo, nós elevamos-nos até Ele e até Deus. Deus é amor e por isso decida abaixadamente que o amor nos pede e ao mesmo tempo é a verdadeira subida. Precisamente assim, abaixando-nos, saindo-nos de nós mesmos, nós alcançamos a altura de Jesus Cristo, a verdadeira altura do ser humano. A saudação de paz do Senhor segue-se 2 gestos decisivos para o Pentecostes. O Senhor deseja que a sua missão continue nos discípulos. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Depois disso, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados. Aquele a quem os detiverdes ficarão detidos. O Senhor sopra os discípulos e assim dá-lhes o Espírito Santo e o seu Espírito. O sopro de Jesus é o Espírito Santo. Reconhecemos aqui, antes de mais, uma alusão à narração da criação do homem do Gênesis, onde está escrito: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhes pelas narinas e o sopro vida. O homem é esta criatura misteriosa que provém totalmente da terra, mas no qual foi posto o sopro de Deus. Jesus sopra sobre os seus apóstolos e dá-lhes da mesma maneira renovada, maior, o sopro de Deus. Nos homens, não obstante todas as suas limitações, existe agora algo absolutamente novo, o sopro de Deus. A vida de Deus habita em nós, o sopro do seu amor, da sua verdade e da sua bondade. Assim, podemos ver aqui também uma alusão ao batismo e a confirmação a esta nova pertença a Deus que o Senhor nos concede. O texto do Evangelho convida-nos a isto, a viver sempre no espaço do sopro de Jesus Cristo, a receber vida dele, de modo que ele inspire em nós a vida autêntica, a vida da qual morte alguma pode privar. Com o seu sopro, com o dom do Espírito Santo, o Senhor relaciona o poder de perdoar. Ouvimos anteriormente que o Espírito Santo une, abate as fronteiras, guia uns para os outros. A força que abre e faz superar Babel é a força do perdão. Jesus pode conceder o perdão e o poder de perdoar, porque Ele mesmo sofreu as consequências da culpa e dissolveu-as na chama do seu amor. O perdão vem da cruz. Ele transforma o mundo com o amor que nos doa.
O seu coração aberto na cruz é a porta pela qual entra o mundo e a graça do perdão. E unicamente esta graça pode transformar o mundo e edificar a paz. Se compararmos os dois acontecimentos de Pentecostes, o vento poderoso dos 50 dias e o leve sopro de Jesus na noite de Páscoa, podemos recordar-nos no constante entre os dois episódios que aconteceram no Sinai, dos quais nos fala o Antigo Testamento. Por um lado, encontra-se a narração do fogo, do trovão e do vento, que precedem a promulgação dos 10 mandamentos e a conclusão da aliança. Por outro, a narração misteriosa de Elias no Monte Horebe. Depois dos dramáticos acontecimentos do Monte Carmelo, Elias tinha se salvado da ira de Acabe e de Jezabel. Por conseguinte, seguindo o mandamento de Deus, peregrinou até o Monte Horebe. O dom da aliança divina, da fé no Deus único, parecia ter desaparecido em Israel. Elias, de certa forma, deve reacender a chama da fé no monte de Deus e reconduzi-la a Israel. Ele experimenta naquele lugar vento, terremoto e fogo. Mas Deus não está presente em tudo isso. Então ele apercebe-se de um murmúrio doce e leve. E Deus fala-lhe como esse sopro leve. Não podemos, porventura, ver nisto a prefiguração do servo de Javé, do qual Isaías diz: ele não gritará, não levantará a voz, não clamará nas ruas. Não sobressair talvez assim a humilde figura de Jesus como uma verdadeira revelação na qual Deus se manifesta a nós e nos fala? Não são porventura a humildade e a bondade de Jesus a verdadeira epifania de Deus? Elias, no Monte Carmelo, tinha procurado combater o afastamento de Deus com o fogo e com a espada, matando os profetas de Baal, mas desta forma não pode estabelecer a fé. No Horebe, ele deve aprender que Deus não está no vento, no terremoto, no fogo. Elias deve aprender a compreender a voz leve de Deus e, assim, a reconhecer antecipadamente que venceu o pecado, não com a força, mas com a sua paixão. Aquele que, com seu sofrimento, nos doou o perdão. Esta é a forma com a qual Cristo vence. Queridos ordenados, dessa forma, a mensagem de Pentecostes dirige-se agora diretamente a vós. O cenário de Pentecostes do Evangelho de João fala a vós e de vós. A cada de vós, de modo muito pessoal, o Senhor diz: a paz a vós, paz a ti. Quando o Senhor diz isto, não doa uma coisa qualquer, mas doa a si mesmo. De fato, Ele mesmo é a paz. Nessa saudação, o Senhor podemos entrever também uma referência ao grande mistério da fé, a Santa Eucaristia, na qual Ele se doa a nós continuamente e, desta forma, doa a verdadeira paz. Esta saudação situa-se no centro da vossa missão sacerdotal. O Senhor confia-vos o mistério deste sacramento. No seu nome vós podeis dizer: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Deixai-vos atrair sempre de novo pela Santa Eucaristia, na comunhão de vida com Cristo. Considerai como centro de cada um dos vossos dias poder celebrá-la de modo digno. Conduzi os homens sempre de novo a este mistério. Ajudai-os, a partir dela, a levar a paz de Cristo ao mundo. Repassai no Evangelho que acabamos de escutar uma segunda palavra do ressuscitado. Assim como um Pai me enviou, também eu vos envio. Cristo diz isto de modo muito pessoal a cada um de vós. Com a ordenação sacerdotal, vós inseriste-vos na missão dos apóstolos. O Espírito Santo veio, mas não é morto. É um Espírito ordenado e manifesta-se precisamente ordenando a missão no sacramento do sacerdócio, com a qual continua o ministério dos apóstolos.
através deste ministério, vós sois inseridos na grande multidão dos que, a partir do Pentecostes, receberam a missão apostólica. Vós sois inseridos na comunhão do presbítero, na comunhão com o bispo e com o sucessor de São Pedro, que aqui em Roma é também o vosso bispo. Todos nós somos inseridos na rede da obediência à palavra de Cristo, a palavra daquela que dá a verdadeira liberdade, porque nos conduz nos espaços livres e nos horizontes amplos da vida. Precisamente neste vínculo comum com o Senhor, nós podemos e devemos viver o dinamismo do Espírito. Como o Senhor saiu do Pai e nos doou luz, vida e amor, assim a missão deve continuamente pôr-nos em movimento, tornar-nos inquietos para levar a quem sofre, a quem está em dúvida e também a quem hesita a alegria de Cristo. Por fim, ao poder do perdão. O sacramento da penitência é um dos tesouros preciosos da Igreja, porque só no perdão se realiza o verdadeiro renovamento do mundo. Nada pode melhorar no mundo se o mal não for vencido. E o mal pode ser vencido unicamente com perdão. Sem dúvida, deve ser um perdão eficaz, mas este perdão só o Senhor o pode dar. Um perdão que não afasta o mal só com palavras, mas realmente destrói. Isso pode verificar-se unicamente com sofrimento e aconteceu realmente com o amor sofredor de Cristo, do qual nós auremos o poder do perdão. Por fim, queridos ordenados, recomendo-vos o amor à Mãe do Senhor. Fazei como João, que o acolheu no íntimo do próprio coração. Deixai-vos renovar continuamente pelo seu amor materno. Aprendei dela, a Mãe de Cristo. O Senhor abençoe o vosso caminho sacerdotal. Amém. O que aconteceu na noite de Páscoa, quando Jesus apareceu aos apóstolos para lhes ensinar o que se desejava dizer? Não sabemos, porventura, ver nisto a prefiguração do servo de Jeová, do qual diz Isaías: